Olá, esse é um trabalho sobre aminas heterocíclicas aromáticas, feito por Natália, Pedro e Tiago. As aminas heterocíclicas aromáticas são compostos químicos formados a partir de proteínas quando a altas temperaturas. Essas substâncias apresentam uma estrutura heterocíclica constituída por carbono, hidrogênio e nitrogênio. São classificadas em dois tipos, aminas térmicas e aminas pirolíticas, sendo que as térmicas são formadas a temperaturas mais baixas, de aproximadamente 150 graus até 250 graus, e as aminas pirolíticas são formadas a temperaturas mais altas, ou seja, mais de 300 graus. É importante observar que essas substâncias são genotóxicas e, por serem formadas em proteínas em altas temperaturas, elas podem estar muito presentes em vários tipos de alimentos. A formação desses compostos são proporcionais à proximidade da fonte de calor, ou seja, quanto mais perto da fonte de calor o alimento estiver, maior vai ser a quantidade de aminas heterocíclicas aromáticas formadas. Isso significa também que as partes mais externas de um alimento proteico assado podem apresentar quantidades maiores desse composto em relação à parte mais interna desse alimento. Sobre o potencial genotóxico das aminas heterocíclicas, esse potencial é desencadeado depois da ativação metabólica dos compostos. De acordo com o modelo estabelecido, a ativação metabólica deles começa pela N-oxidação por enzimos do citocromo P450. No caso das aminas heterocíclicas IQ e MEL-IQ, a ação das N-acetiltransferases é mais importante, enquanto no caso das PHEP, essa ação se dá pelas sulfotransferases. Elas formam, por fim, íons de nitrênio, que contêm um par de elétrons livres altamente reativos que podem formar adultos covalentes com DNA. A imagem dá o exemplo de um adulto guanina C8. As aminas heterocíclicas aromáticas, então, são categorizadas em dois grupos, como já foi mencionado anteriormente, de acordo com o jeito que elas são formadas. As aminas térmicas são aquelas que são formadas em temperaturas mais baixas, e elas são resultado de reações de Maillard. Mais precisamente, a reação ocorre entre os grupos amina livres de aminoácidos presentes no alimento e grupos hidroxilglucosídeos dos açúcares redutores. A formação do composto final envolve várias reações intermediárias e, por fim, isso tudo produz outras substâncias que são produtos da reação de Maillard, como as metilpiridinas e metilpirazinas, que são alguns dos principais precursores das aminas térmicas. Então, esses produtos, as metilpiridinas e metilpirazinas, elas interagem com a creatinina, que é um outro precursor bem importante, e é muito presente em carnes provenientes de músculo esquelético. Então, esses dois compostos reagem e formam, por fim, a amina térmica em si. Já as aminas pirolíticas são normalmente formadas em temperaturas mais altas, acima de 300 graus, e são o resultado da pirólise dos aminoácidos. Se sabe que algumas dessas aminas são formadas a partir da pirólise do triptofano, porém, para o restante das aminas pirolíticas não se conhece bem o mecanismo pelo qual são formadas. Aminas heterocíclicas aromáticas podem ser encontradas em praticamente qualquer alimento de carne animal. Sua formação depende, por exemplo, do tipo de carne, temperatura de cozimento, método culinário, acidez do alimento, conteúdo lipídico e de aminoácidos e grau de escurecimento da superfície do alimento. Por exemplo, nesses gráficos nós vemos que as quantidades dessas duas aminas no eixo Y aumentam à medida que aumenta o tempo de exposição ao calor. Além disso, a produção desses compostos é maior em maiores temperaturas. No caso, os círculos, indicando 220 graus Celsius, contêm mais aminas que os quadrados, apontando 180 graus Celsius. A presença desses compostos nos alimentos de origem animal é explicada, pois um de seus precursores é a creatina. Ainda assim, há variação de suas quantidades entre as espécies. Alguns estudos sugerem que carnes bovinas contêm maiores níveis de aminas que carnes de porco, devido a diferenças de porcentagem de gordura e água. Quanto ao método culinário, técnicas mais gentis, com menos de 120 graus Celsius, como cozinhar a vapor e ferver, não costumam produzir aminas detectáveis. Por outro lado, grelhar, fritar e assar carnes apresentam altos resultados. Carnes grelhadas costumam promover as maiores quantidades, muito em decorrência de sua maior temperatura e maior contato com as chamas. Por isso mesmo,
que o uso do forno diminui a formação de aminas em relação às carnes grelhadas. Para evitar o excesso de aminas heterocíclicas aromáticas, recomenda-se cozinhar a carne em menores temperaturas e diminuir o tempo de exposição desses alimentos a altas temperaturas. Ainda, é bom evitar o contato direto do alimento com as chamas e virar a carne com frequência durante o cozimento. Estudos também indicam que a adição de temperos, ervas, vegetais e extratos de frutas, por exemplo, também tendem a diminuir os níveis de aminas heterocíclicas aromáticas. Por exemplo, nesses gráficos, em sistema de modelo químico, podemos observar a diminuição dessas duas importantes aminas com a adição de 3 diferentes componentes de extrato de maçã. Do mesmo modo, vemos a porcentagem de inibição desses compostos quando confrontados com vitaminas hidrossolúveis. Ainda, observamos a diminuição da formação de aminas em carnes bovinas com a marinação usando cerveja com ou sem ervas e vinho com ou sem ervas. O ato de marinar a carne antes do processamento térmico auxilia na diminuição da formação de aminas heterocíclicas aromáticas. O pré-aquecimento no micro-ondas também diminui as quantidades desses compostos. Isso ocorre pois há uma transferência de calor indireta, na forma de radiação. Esse encurtamento do período de pré-aquecimento em uma grelha não gera aminas aromáticas. A vitamina E possui atividade antioxidante e estudos já reportaram que a sua adição durante o preparo ou cozimento de alimentos apresentou atividade inibitória da formação de aminas heterocíclicas na reação de Maillard e no cozimento de porco, galinha, peixe e gado, em parte provavelmente pela desativação de radicais intermediários das aminas heterocíclicas. Outra possível estratégia para redução da formação de aminas heterocíclicas no cozimento é a adição de compostos contendo fenóis, que também agem como antioxidantes. O azeite de oliva extra virgem é um exemplo bem fundamentado. Em um artigo publicado na Food Science and Biotechnology, foi observada uma redução de 78% na formação de aminas heterocíclicas durante o cozimento da carne de gado, preparada com azeite. Por fim, o efeito da atividade de água pode afetar a formação das aminas heterocíclicas. Em um estudo realizado em 2010, se observou que uma menor atividade de água decorrente da desidratação extrema das fatias de carne analisadas pelo cozimento com jatos de ar quente diminui a velocidade de formação das aminas IQ, MEL-IQ e DIMEL-IQ. A explicação para a redução da formação é o fato de que a água é um meio de reação e transporte para os precursores das aminas heterocíclicas, que transporta eles para a superfície da carne, onde eles são mais sujeitos ao calor extremo necessário para a reação. Essas são algumas das nossas referências e muito obrigada por terem assistido o nosso trabalho.